estava de pé, a gente estava longe dele. Mas interessante que mesmo que a terra era vazia e sem forma, a palavra do Senhor vai falar que o Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas. E quando Deus ele desceu na terra, a terra que era sem forma ganhou forma, e o que era sem vida ganhou vida. Eu não sei como é a tua casa, eu não sei como que está a tua vida, eu não sei como que está a tua história, mas eu sei de uma coisa, que se o Senhor entrar, aquilo que estava sem forma ganha forma, aquilo que está sem vida ganha vida, e aquilo que às vezes está vazio, Deus preenche. Só que a gente começa a se esquecer, a ser enganado, porque o mundo ele começa a nos oferecer algo, tem algo que pode preencher o teu vazio, é isso que o mundo nos oferece. A gente sente um vazio no nosso peito e o mundo ele fala, não, vai com prazer, não, vai com bebida, vai com cigarro, vai com a festa, mas você está tentando e não está dando certo, você está indo, mas não está dando certo, por quê? Porque esse lugar só um preenche. A terra era sem forma e ela é vazia, ela só foi preenchida quando Deus desceu. Ei, a sua vida só ganha forma, só ganha cor. Você só anda, você só movimenta, você só cresce quando Deus entra na tua vida. Glória a Deus! Só que interessante que a mesma palavra que era sem forma e vazia vai falar em Jeremias capítulo 18. O vaso quebrado na mão do oleiro. Só que o interessante é que quando o vaso ele se quebra, ele está sem forma. Só que o interessante é que quebrar na mão do homem, você joga fora. Mas quebrado na mão de Deus, Deus reutiliza. Porque é interessante que se quebrar na mão do homem, o homem vai falar, não serve, não presta, está seco, está quebrado, é capo, joga fora. Mas Deus ele vira e fala, ei, aquilo que tu joga fora, eu reutilizo, porque eu sei a matéria que eu te formei. Eu sei do que você é feito, porque quem te fez fui Ele. Deus está falando, ei, do mesmo jeito que eu te fiz uma matéria, que a matéria às vezes ela pode quebrar, às vezes ela não pode aguentar o peso, ela não pode aguentar o processo, mas Deus sabe que se quebrar Ele pode fazer de novo. É o homem falando, não presta, e Deus falando, eu vou fazer prestar. É o homem falando, não adianta, esse aí, a vida está ruim, está andando num caminho ruim, mas Deus está falando, eu vou fazer funcionar. Porque quando o profeta ele é colocado no vale de ossos secos, a palavra do Senhor vai falar, posso eu, Ezequiel? E Ezequiel ele não tem a resposta, mas ele fala, Senhor, eu não posso. Mas eu sei que o Senhor pode. Ei, às vezes você está batendo na porta errada. Às vezes você está pedindo ajuda à pessoa errada. Às vezes você está indo à pessoa errada. Mas eu venho falar para você que o lugar certo é Jesus. É Jesus que te molda. É Jesus que tira o carrapicho. É Jesus que tira a sujeira. É Jesus que transforma a sua vida. E a vida transformada? A palavra foi falada aqui, ó. Jovens fortalecidos pela palavra. Eu tenho ido em igrejas que eu tenho visto pessoas dando mais oportunidades para louvor, mais oportunidades para outras coisas, mas tem esquecido da palavra. Ei, eu aprendi que palavra liberta, palavra transforma. Quando Jesus estava sendo tentado no deserto, o diabo veio e transforma a pele de pão. Não só de pão viverá o homem. Ei, Jesus, lança-te. Ei, não tentarás o Senhor teu Deus. Toda vez que o inimigo tentava, Jesus rebatia com a palavra. Ei, o inimigo vai vir com você, não é o louvor que vai te curar, não é o louvor que vai te tirar ele, é a palavra. O inimigo ele tem pavor não de voz bonita, não de vestido bonito, ele tem pavor da palavra de Deus. Porque aqueles que sabem a palavra não sabem que palavra é espada na nossa mão. Você pode apresentar louvor, pode apresentar qualquer outra coisa, mas quando você fecha a tua Bíblia, você apresenta isso que ele corre de você. Porque no mundo espiritual isso aqui não é folha, isso aqui é a espada. Só que tem gente trocando espada por galho. Só que o interessante que mesmo que às vezes a gente se quebra, às vezes quebra a cara, às vezes a gente erra, às vezes a gente afunda. O Senhor está falando, não, ele errou, ele falhou, ele fracassou. Mas eu sou o Deus que posso mudar a vida dele. Eu creio. Ei, a palavra não está falando que não é feito por obras. Porque se for por obra, você tem mérito. É por graça. O Senhor ele fala que Ele te chama por graça. Graça significa favor merecido. Você não merece, mas Ele te dá. Ei, você não merece nem estar aqui hoje, mas Ele te trouxe aqui hoje.
Ei, você não merece nem o fôlego que você tem, mas Ele te deu o fôlego que você tem. Você não merece nem levantar da cama, mas Ele te levantou da cama. É natural levantar da cama, é natural acordar. Vou mostrar para você que não é. O Salmo vai falar: deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Quem tem te sustentado? Quem tem te colocado de pé? O Senhor, Ele vem falar para você: ei, quem te coloca de pé sou eu. Ei, quem te levanta sou eu. Ei, às vezes você precisa de um emprego para trabalhar por causa do dinheiro. Ei, mas se o Senhor não te dá o fôlego para você trabalhar, nem isso você tem. Ei, começa a dar valor àquele que te dá. Às vezes a gente dá mais honra para o homem e dá menos honra para aquele que é digno de honra. Ei, começa a inverter a situação, dá honra a Ele, a glória é dele. Ei, eu não venho aqui para me aparecer. Quem sou eu? Eu falo: Senhor, quando eu dobro meus joelhos. A palavra é por isso que a gente tem que dobrar os joelhos, porque dobrar significa: Senhor, eu não sou, mas Tu é. Amém. A palavra vai falar que homens, antigamente, eles dobravam a cabeça até o joelho, porque eles não eram dignos. Eles colocavam a boca no pó, porque eles sabiam quem eles eram. E eu venho falar para vocês que os homens que faziam isso eram Elias, era Davi. Mesmo assim, eles sabiam quem eles eram. Eles tinham nome, mas eles sabiam que quem crescia era Deus. Mas hoje em dia a gente está vendo pessoa querendo aparecer, pessoa querendo plateia. Paulo, não. A palavra não mudou. A palavra, o caminho ainda continua sendo apertado. A porta continua sendo estreita. Amém. E o céu continua sendo tomado à força. As coisas ficam mais difíceis. E se a gente não estiver fortalecido pela palavra, a gente não consegue. Mas para ser fortalecido pela palavra, tem que ter uma vida de oração. Eu me lembro de um pastor que eu tive, e ele falou comigo: filho, você ainda é novo. Para vencer batalha, o joelho tem que ser calejado. E antes eu não entendia, mas hoje eu entendo. Porque você só vence batalha quando você dobra o teu joelho para orar. Só que é interessante que essa cidade, esse povo naquele momento estava passando por uma situação caótica, de caos e sem forma. E a palavra vai falar em Deuteronômio, o livro que é a segunda lei, é uma repetição da lei. Moisés, ele vai virar para o povo, não é a palavra de Deus, mas é ele exortando o povo. Moisés está virando para o povo e está falando: olha, lembrem-se do Deus de vocês, que guiou vocês em meio das serpentes abrasadoras, que tirou vocês daquele deserto, daquela escravidão. Ei, lembrem-se das palavras, lembrem-se dos ensinamentos, lembrem do que Deus falou para vocês. Moisés não está falando: ei, lembra do que eu fiz por vocês, não. Moisés está falando: lembra do que Deus fez por vocês. Porque Moisés estava chegando no tempo dele, ele ia partir. Só que o livro de Deuteronômio, ele serve simplesmente para que a falha de antes de entrar na terra de Canaã não acontecesse de novo. A palavra do Senhor vai falar que quando eles estavam de frente de Canaã, eles não entraram porque não tinham fé. E o livro de Deuteronômio foi escrito para que isso não se repetisse. Então Moisés está exortando o povo aí: vocês erraram, vocês fracassaram, vocês não entraram na terra. Mas eu venho falar para vocês: a minha hora é chegada. Mas eu venho falar para vocês: guarda a palavra, guarda a palavra. Lembra? Quem te tirou do Egito com mão forte? Quem limpou do seu caminho os teus inimigos? Quem abriu o mar? Lembre-se da palavra. Porque se vocês não lembrarem, vocês não vão entrar na terra. E a palavra vai falar que o povo, ele não guardou a palavra. E por não guardar, aconteceu em Deuteronômio 28. Deuteronômio 28 vai falar sobre bênçãos decorrentes à obediência e a maldição decorrente à desobediência. Só que o interessante é que quando vai começar a falar da bênção, a palavra fala que a pessoa só é abençoada quando começa assim, ó: se você ouvir diligentemente e guardar os mandamentos de Deus. E quando fala ouvir diligentemente, está falando com cuidado, discernindo a palavra de Deus, com prudência e com atenção. Não é só sobre você ouvir, mas é colocar em prática o que você está ouvindo. A palavra vai falar que aqueles que ouvem e que praticam a palavra de Deus, a palavra decorrente significa mesmo que correnteza e que corrente. Aqueles que ouvem a palavra e praticam,
A bênção flui naturalmente na vida deles. Aqueles que praticam e ouvem a palavra, a bênção ela é acorrentada nele. Como assim acorrentada? Porque a palavra vai falar que aonde você for, a bênção ela vai te seguir. Aonde você pisar todos os teus pés, você vai ser próspero. Por quê? Porque aquele que ouve e guarda a palavra, a bênção ela corre e ela te abençoa. Mas a palavra vai falar que aqueles que não ouvem, que não praticam, a maldição vai atrás deles. É palavra, eu não estou enfeitando. Ei, quer ser abençoado? Ouve e pratica. Quer ser abençoado? Ouve e pratica. Quer ser amaldiçoado? Não ouve e não pratica. Tiago capítulo 1, versículo 2. Não vos enganeis em apenas ouvir essa mensagem, mas ponham em prática. Tiago ele está falando, ei, você não está enganando o pastor, você não está enganando a sua direção, você está enganando a você mesmo. Tiago está falando para simplesmente aquelas pessoas que acham que é vir para a igreja e estou salvo. É só ouvir, eu já ouvi a palavra de hoje, tá bom? Não, Tiago está falando, ei, não basta ouvir, tem que praticar. Amém. Porque é praticando que vence, que se aprende. A palavra vai falar que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Só que é interessante que mesmo que a palavra ela vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, vai falar que a fé sem obra é morta. E a obra sem fé é morta. A fé é ouvir, a obra é o fazer. Então mostra, se você faz e não ouve, não adianta. E se você ouve, tem fé, mas não faz, também não adianta. Está falando que tem que ouvir e praticar, tem que ter fé e fazer a obra. Se você não tiver esses dois, não dá certo. É sacrifício tolo. Começa a ouvir a palavra do Senhor e a praticar, porque a palavra fala que o homem prudente ele ouve e pratica, e esse que ouve e pratica tem a casa edificada sobre a rocha. A palavra ela serve porque quando o vento vai soprar, ele vai soprar, você não vai cair, você não vai ser derrubado. Mas aqueles que não ouvem e que não praticam edificam a casa sobre areia, e o vento vem e derruba. Tem que ouvir, tem que praticar. Você tem que guardar a palavra de Deus. Só que a palavra fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então me mostra que só tem fé quem ouve a palavra de Deus. Mas tem gente lá fora que fala que tem fé. Não é fé, é falsa esperança. Porque tudo que é apoiado no homem, na coisa desse mundo, é falho e falso. Salmo 20, versículo 7 vai dizer: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor, no nome do Senhor, nosso Deus. Aqueles que confiam, aqueles que botam um apoio no homem, que esperam do homem, tropeçam e caem. Aqueles que esperam do Senhor, levantam e permanecem de pé. Às vezes você caiu porque confiou no homem. Às vezes você tropeçou porque confiou no homem. Mas eu creio, ei, eu tenho hoje até esperado meu Deus, e eu creio que eu não vou ser frustrado. Porque os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não pode ser abalado, não pode ser envergonhado, não pode ser frustrado. Ei, Deus não é homem para mentir. Deus ele não mente. Aquilo que ele fala, ele cumpre. Deus maravilhoso. Foi louvado um louvor aqui muito lindo. Fala que a tua palavra diz. Não é eu que estou dizendo, é a palavra dele quem diz. Ei, eu venho falar para vocês que se Deus prometeu, ele prometeu, tá bom. Ele não é homem para mentir, ele continua zelando pela palavra dele. Ele vai falar: Jeremias, eu zelo pela minha palavra. Eu não estou zelando nem pelo que eu falei para você, eu estou zelando porque a palavra saiu de mim. E se saiu de mim, eu zelo por que eu estou prometendo. Porque eu sou fiel. Deus ele é fiel mesmo quando a gente não é fiel. A palavra vai falar em Jeremias capítulo 17, versículo 5. E eu vou mostrar porque você não deve confiar na coisa desse mundo e em homens. Maldito é o homem que confia no homem, que faz da carne mortal a sua força. No decorrer do livro vai dizer que essas pessoas que se apoiam nessa humanidade, na medicina, no dinheiro, elas são como uma planta no deserto, que não podem crescer, não podem florescer e não podem produzir. A palavra fala que as pessoas que estão apoiando no homem, elas estão inseridas num lugar que não tem nada para oferecer a elas.
A palavra do Senhor está falando que essa planta, ela estava num lugar deserto, num lugar sem vida, num lugar sem nada para dar a ela. Ei, tem gente apoiando a sua fé em galho podre. Tem gente colocando a sua fé em lugar morto. Tem gente confiando em quem não é para confiar. Tem gente indo em quem não é para ir. E o Senhor está falando, ei, começa a colocar a sua fé no lugar certo. Paulo ele vai falar, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, avanço para que estão adiante de mim, para o alvo. Quem tem sido o teu alvo hoje? Quem tem sido a sua mira? Porque pecar significa errar o alvo. Às vezes você tem errado o alvo, mas Deus ele te chama a acertar o alvo novamente. Ele te chama a andar no caminho de novo. Ele é o mesmo Deus que pegou o barro quebrado e ele refez. Ele é o mesmo Deus que está falando, ei filho, você errou, você saiu do caminho, mas ainda há esperança. Glória a Deus, aleluia! Ainda tem solução. Por quê? Porque enquanto eu não vier, ainda tem jeito. Ainda tem vida. Deus ele está te dando uma nova oportunidade. Deus ele está querendo mudar a tua história. E eu vou te mostrar porque você não pode ficar em certos lugares. E certos lugares vão privar você do crescimento de Deus. A palavra vai falar em Marcos capítulo 8, versículo 22, que havia um cego de Betseba. Só que o interessante é que a palavra vai falar que trouxeram o cego até Jesus. E se trouxeram o cego até Jesus, vai dizer que alguém trouxe porque cego não sabe onde ele está. E se trouxe até Jesus porque sabe que Jesus pode curar. E aí você está entendendo? Trouxeram ele, significa que ele estava longe. Então foram buscar. E se ele estava longe, eles trouxeram para perto de quem pode resolver a tua vida. Ei, às vezes a tua vida não tem andado, às vezes não tem crescido, não tem produzido, não tem florescido, porque você está no lugar errado, porque você está longe de Jesus, porque você está afastado de Jesus. Mas Deus está te fazendo um convite, ei, vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele está fazendo um convite, aleluia! Porque eu quero mudar a tua vida, eu quero mudar a tua história, eu quero mudar o seu cenário. Mas você tem que vir. Só que a palavra, quando ela fala isso, às vezes, o Senhor ele foi palestrando comigo, ele vai falar, filho, às vezes só tem gente na igreja, porque uma mãe está de joelho dobrado orando. Filho, às vezes só tem gente na igreja, porque teve alguém lá fazer um convite. Às vezes você só veio aqui hoje porque às vezes o pastor te convidou. Às vezes você só está aqui hoje porque alguém foi te buscar. Às vezes você só está aqui hoje porque alguém estava orando para você. Mas o que Deus mais me chamou a atenção, filho, às vezes só tem gente que vem para a igreja porque o meu espírito vai lá buscar. Filho, às vezes só tem gente na igreja porque o meu espírito pega na mão e traz a pessoa até eu. E eu sei que hoje se a gente está aqui é porque o Espírito Santo de Deus pegou na nossa mão e nos trouxe para perto de Jesus. Porque se fosse por você, você não estava aqui. Se fosse pela tua capacidade, nem aqui você estaria hoje. Ei, começa a dar valor aos amigos certos. Ei, começa a deixar ao seu redor as pessoas certas, as pessoas que querem o teu bem, as pessoas que querem te aproximar de Jesus, as pessoas que querem fazer você crescer, as pessoas que quando você cai estende a mão. As pessoas que quando você está fraco, elas te levam para mais perto da luz. Sai de perto das amizades que te levam para a festa, que te levam para a farra, para as bebidas. Sai disso. Você tem que ter os mesmos amigos que o paralítico ele tinha. A palavra vai falar que o paralítico ele era impossibilitado de andar porque ele era paralítico. Mas ele tinha amigos que carregavam ele até onde? Até Jesus. Ei, tem amigos que quando você não tem força, quando você está em possibilidade de andar, de caminhar, quando você desistiu, eles vão lá te buscar e te prestar. Glória a Deus! Ei, tem amigos que quando você não consegue, eles te sustentam e te trazem. Porque a palavra do Senhor vai falar que ele não podia ir, mas os amigos levavam ele até Jesus. Só que quando eles estão levando aquele paralítico até Jesus, a palavra vai dizer que a multidão não deixava ele se aproximar de Jesus. Ei, tem multidão que te atrapalha de aproximar do Mestre. Tem multidão que te impede de se aprofundar com o Mestre. Tem multidão que te impede de viver milagre. Porque a palavra fala que a multidão impedia dele se aproximar de Jesus. E se impedia, a palavra fala que ele ia ser perdoado dos seus pecados e curado. Só que para acontecer isso, ele tinha que passar pela multidão, mas a multidão não deixava passar.
Muitas vezes você está perto de pessoas, de ambientes e de multidões que não vão deixar você crescer. Jesus está falando, filho, sai de perto. Jesus está falando, ei, descarta certas amizades. Sai de perto de certas pessoas. Porque elas estão impedindo você de se aproximar de mim. Só que o interessante é que aqueles homens, mesmo impossibilitados de andar, a palavra do Senhor vai dizer que às vezes tem pessoa que está passando por um problema, mas fica olhando para o problema. Só que a palavra vai dizer que eles subiram até o telhado. E o telhado ele fica em cima. Então para subir, eles não ficaram olhando para o problema. A multidão estava impedindo, não. Eles olharam para cima. Eles olharam para o alto. Por quê? Porque embaixo tinha problema, mas em cima havia solução. Eu não sei qual é o teu problema, mas o teu problema está aqui na terra. A solução da tua vida está lá em cima. E você só acessa dobrando o teu joelho. Eu boto esse fundo no meu WhatsApp até hoje, porque desde que eu era novo, eu gostei da palavra, eu coloquei no meu tema, e a palavra fala, eu toco os céus, quando meus joelhos tocam o chão. Oh, glória! Eu falei, Senhor, isso é forte, por quê? Porque a pessoa está achando que para tocar o céu tem que fazer uma torre igual Babel. Tem que fazer escada, tem que fazer elevador, como estão tentando fazer. Não, para tocar o céu você tem que dobrar o teu joelho. Glória! Para tocar o céu, para falar, tocar o coração de Deus, é você entrar no teu quarto, fechar a tua porta e falar com o Pai. Porque Deus está em secreto. E só acha Ele quem vai no secreto. Só que o interessante que o telhado naquela época não era dia de hoje, mas era um telhado plano que servia para trabalho, para secar roupa, para dormir, o mais importante, para orar. Era um lugar onde eles tinham acesso ao Pai. E isso me chama a atenção. Então me mostra que aqueles homens estavam subindo, entrando no ambiente de oração. E quando eles entram no ambiente de oração, o interessante é que antes daquela cura acontecer, antes deles se encontrarem com Jesus, eles estão no ambiente de oração. É verdade. Antes de eles descerem até Jesus, até onde Jesus estava, eles estavam orando no ambiente de oração. Eu vou te explicar melhor. A palavra do Senhor vai falar que quando eles subiram nesse telhado, ambiente de oração, a palavra vai falar que eles estão cavando, porque o telhado era feito de barro. Então eles estão cavando. Só que se você está aqui embaixo, tem alguém cavando em cima de você, está caindo barro em cima de você. E se está caindo barro, você vai sair da onde? Da onde está caindo. E o interessante é que eles estão cavando, está caindo barro. Só que o interessante é que as pessoas que estão vendo o barro cair, está se abrindo um caminho. Ei, quando você ora, você abre espaço. Meu Deus. Porque eles estão cavando, e eles estão tirando as pessoas da onde estava o mestre. Eles estão cavando e as pessoas estão abrindo caminho porque alguém ia descer ali. Glória a Deus. Então eu entendo que quando você ora, você abre caminho para chegar até o mestre. Meu Deus. Quando você ora, Aleluia. você afasta a pessoa que não é para estar do seu lado. Só que o mais importante, que a palavra vai falar que quando eles abrem um buraco e eles descem aquele homem, ele é curado. Mas quando tem um buraco, o que você consegue ver com um buraco? Um céu aberto. E Deus me falou, filho, você só vê o céu aberto quando você ora. Só vê o céu aberto quem ora. Só vê o milagre acontecer quem ora. Só vê a promessa chegar quem ora. Porque se você não orar, o céu não se abre. Verdade. E a bênção não é derramada sobre a tua vida. O Senhor está ensinando que a tua bênção, para se aproximar de Jesus, não está na multidão. Está onde ninguém quer ir. Porque hoje em dia as pessoas não querem mais profundidade, não querem mais intimidade. Só quer saber de festa, de show. Não. Profundidade com Deus ainda é deserto. Profundidade com Deus ainda é onde ninguém está te vendo. É dobrando o teu joelho. É você chorando. Ei, não chora para o homem, não chora para Deus. Eita glória. Profundidade com Ele está no teu quarto. Meu Deus. Aleluia. É isso que é profundidade. Às vezes Deus ele quer fazer algo na nossa vida, só que Ele só não tem feito porque você não tem dobrado o teu joelho. Às vezes Deus tem algo para derramar sobre a sua vida, mas não derramou porque você não tem dobrado o joelho. Você não tem buscado Ele. Você não tem ido atrás dEle. E aí muitas vezes você não tem visto o milagre. Porque a palavra do Senhor vai falar que eles só viram o milagre quando eles pararam de olhar para baixo e começaram a olhar para o alto.
O milagre só aconteceu quando eles saíram da multidão e quando eles foram para o lugar solitário. Tem pessoa que está olhando para o lugar errado e está no lugar errado. Ei, o seu lugar, lugar de crente, é buscando Deus. Glória. Lugar de crente é vigília, é consagração, é jejum, é oração, é estudo da palavra. Aleluia. Porque você não está se preparando para ficar na terra, você está se preparando para ir para o céu. Oh, glória! Aleluia. E só, você não vai subir lá, Jesus, cheguei. Não, 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 não. Você só entra no céu com as vestes brancas. Pureza. Santificação. E o caminho continua sendo o mesmo. Só que o interessante é que quando eles levam aquele homem até Jesus, o interessante é que eles sabiam de Jesus se apenas, eles falam, se apenas você tocar. E às vezes alguém está precisando ser tocado pelo mestre. Assim como aquela mulher do fluxo de sangue. O interessante é que aquela mulher do fluxo de sangue, ela sabia que se ela apenas tocasse na orla, ela seria curada. E aquele fluxo, quando ela toca na orla, é estancado, é parado. E o fluxo é a mesma coisa que correnteza, que é algo contínuo. Era sangue atrás de sangue, dor atrás de dor. Só que Jesus está falando hoje assim, ei, eu quero mudar o fluxo da tua vida. Eu quero mudar o fluxo. Eu quero mudar o rumo da tua história. Eu quero mudar o curso da tua vida. Eu quero mudar o cenário. Aleluia! Glória a Deus! Você é no deserto. Glória a Deus! Aleluia! Você produzir. Glória a Deus! Só que é interessante que aquela mulher olhava com ela com olhar de julgamento, porque aonde ela passava ela tinha que avisar, eu sou imunda, eu sou imunda. Aonde ela passava ela tinha que avisar, eu sou impura.